Olá, estou de volta agora, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos níveis de detalhamento dos processos ou níveis dos processos. É um tema bem tranquilo, cai bastante em prova quando a banca traz esse tópico de gestão de processos, mas não é muito difícil da gente fechar numa questão. Vamos lá. Quando a gente está falando dos níveis dos processos, é o seguinte, obviamente a gente pode, digamos assim, ver os processos tanto com uma perspectiva mais ampla, ou seja, você olhando de cima ali aquelas grandes atividades, ou seja, ou indo muito lá embaixo no detalhezinho, ou seja, cada tarefa, cada atividade que é feita. Por que numa empresa a gente, diga assim, normalmente faz essa divisão, ou seja, quando a gente está estudando gestão por processo, porque cada empresa tem às vezes um foco, ou seja, muitas vezes você quer só entender de maneira geral como aquele processo funciona, ou seja, você quer só dar uma olhada assim nos principais processos, ou seja, qual é o fluxo por cada área, como aquilo funciona, ou muitas vezes você quer entrar no detalhe, não, eu quero ver cada atividade que é feita, quanto tempo leva, quais são, digamos assim, quais são as decisões que são tomadas, quais são os documentos que são emitidos, ou seja, eu quero ir no detalhe, tá? Então, quando a gente fala de níveis dos processos, por quê? Porque a gente pode analisar tanto os macroprocessos, ou seja, processos que envolvem diversos outros processos dentro dele. Então, você tem, por exemplo, dentro de um macroprocesso, diversos processos de trabalho, que é, como vocês já devem ter visto, um somatório de atividades interrelacionadas e intercaladas, tá? Dentro desse processo, você pode ter diversos subprocessos, ou seja, um pequeno processo que está inserido dentro desse processo maior. Por fim, você tem as atividades e a tarefa, ou seja, o que é uma tarefa, gente? É uma pequena parte, ou seja, um elemento menor. Vamos imaginar que você tenha que enviar um e-mail, ou você tem que fazer um despacho, ou você tem que, por exemplo, checar se um item tem estoque. A gente está falando de tarefas, tá? Então vamos ver um caso prático para vocês entenderem como é que isso funciona digamos assim, na vida real. Um macroprocesso que a gente tem em praticamente todas as organizações é gestão de pessoas. Então, se você falar, gestão de pessoas é um processo, gente, dentro de gestão de pessoas você tem diversos processos. Então, ele é um macro processo. Ele é um processo que engloba diversos processos dentro da organização. A gente tem ali recrutamento e seleção, a gente tem treinamento e desenvolvimento, você tem avaliação de desempenho, você tem N processos ali dentro desse macro processo gestão de pessoas, tá? Aí vamos lá, a gente descendo, um dos processos poderia ser recrutamento e seleção, tá? Ou seja, como eu trago gente para trabalhar naquela minha organização. Claro que a gente, quando fala em setor público, a gente está falando de, normalmente, concursos, tá? Mas não tem só isso, ou seja, você tem cargos comissionados, por exemplo, que são pessoas que entram dentro da empresa que não tem concurso. Ou seja, numa empresa privada, por exemplo, você pode ter N métodos de fazer isso, tá? Então vamos pensar, por exemplo, num caso do setor público, um subprocesso seria a nomeação de aprovados no concurso. Dentro desse subprocesso, você tem, por exemplo, publicar a lista de nomeados no Diário Oficial. Isso é uma atividade que dentro dela engloba diversas tarefas. Você tem ali enviar e-mail para o responsável, você teria, por exemplo, efetuar, digamos assim, fazer a lista propriamente dita, ou seja, pegar todas as pessoas que foram aprovadas e gerar uma lista. Ou seja, você tem diversas tarefas que estão inseridas nessa atividade aqui, tá? Então, quando a gente está falando de níveis dos processos, qual é o nível que a gente vai fazer, digamos assim, qual vai ser o nosso foco, tá? Então, obviamente, a gente poderia, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha numa empresa, num órgão, num tribunal. Então, se você trabalha dentro da área de gestão de pessoas, você pode achar que o problema seu não é a gestão de pessoas como um todo. Normalmente você tem o quê? Um processo específico que não está funcionando legal. Vamos imaginar que seja esse de recrutamento e seleção. Mas você
faz ali tem diversos subprocessos dentro de recrutamento e seleção. Não, meu problema é, eu quero ver por que a nomeação está demorando, por que está saindo com muito erro. Aí você vai checar o quê? Quais são as atividades que estão ali dentro. E você pode trabalhar cada uma delas. Ou, por fim, você pode descer mais ainda no teu foco e ir para a tarefa, ou seja, quais são as tarefas que estão sendo executadas ali dentro daquela atividade e que podem eventualmente estar trazendo problema, ou estar demorando, ou estar gerando muito erro, tá? Então, gente, só lembrem disso, macroprocesso é somatório de diversos processos, aí você tem processos, subprocessos, ou seja, pequenos processos que estão dentro daquele processo, e por fim, atividade e tarefa. Ok, pessoal? Grande abraço. Demos uma olhada aqui nos níveis de processo, daqui a pouco a gente tem outro tópico para vocês. Tchau, tchau.